Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer a correção da nossa avaliação, devido a alguns erros que vocês cometeram bastante nas provas de vocês, principalmente referente ao nosso assunto de lançamento vertical. Alguns sobre vetores, mas principalmente lançamento vertical, que eu vi que vocês colocaram fórmulas do nosso conteúdo antigo e não se atentaram a ver que o nosso conteúdo já era outro. E com relação aos vetores, vocês também tiveram alguns erros e vocês precisam reparar esses erros, porque o conteúdo que a gente vai entrar agora, ele vai trazer bastante, né, de vetores, que ainda é a nossa continuação. Então vocês não podem estar cometendo esse erro, tá bom? Então peço que vocês aí observem bem o que erraram para que vocês possam consertar. Na primeira questão, ela dizia assim: um corpo ele é lançado verticalmente para cima. Toda vez que eu falo verticalmente para cima, lembre-se que o corpo está indo contra a gravidade, sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, a qual será a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento. E qual será a altura máxima atingida? Então, aqui eu quero duas perguntas. Eu disse que esse corpo ele foi lançado para cima. O que ele quer saber? Ele quer saber qual será a velocidade desse corpo, que está do corpo 2 segundos após o lançamento. Ou seja, esse corpo foi lançado para cima e após o tempo de 2 segundos, ele quer saber qual foi sua velocidade e também quer saber qual a altura máxima que esse corpo ele atingiu. Para a gente saber qual foi a velocidade desse corpo, a gente utiliza essa fórmula. Velocidade é igual a menos a gravidade vezes o tempo. Por que menos a gravidade? Esse sinal, ele está dizendo que esse corpo ele foi lançado para cima, tá? Por isso que está aqui menos a gravidade. Entenderam? É para dizer que esse corpo foi lançado para cima, ou seja, está indo contra a gravidade. Por isso que está o menos no Gzinho aqui, tá? Que é a nossa gravidade. E a gente quer descobrir aqui vai ser a nossa velocidade. E para isso a gente vai utilizar essa fórmula, que é a fórmula da velocidade em relação ao tempo. Agora a gente tem os nossos valores, né? Que a gente sabe que a gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. E o tempo a questão está dando, que foi 2 segundos. Então é só jogar na fórmula e substituir. Que é menos 10, de novo, repetindo, menos 10 porque ele está indo contra a gravidade, vezes 2. 2 é o tempo, que foi 2 segundos. Então, fica menos 10 vezes 2, que dá igual a menos 20 metros por segundo, tá? Não se atentem muito ao menos. O menos está aqui apenas para dizer que o corpo está indo contra a gravidade. E agora, para a gente responder a outra pergunta, que foi a seguinte: qual foi a altura máxima desse corpo? Qual a altura máxima que ele atingiu? Para isso, a gente vai utilizar a fórmula da posição em relação ao tempo, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar essa fórmula. H, né, que é a altura, que é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. A gente já descobriu aqui a velocidade, que era a primeira pergunta, e agora a gente vai descobrir qual é a altura máxima. A questão já está nos dando o valor da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e também já está nos dando o tempo, né, que é 2 segundos. Para isso a gente agora só substitui. H, que é a altura, que vai ser igual a gravidade, que é 10, vezes o tempo ao quadrado. Uma coisa que eu observei bastante, pessoal, antes de vocês dividirem, primeiro, vocês têm que resolver primeiro o número que está aqui na potência, né, que ele está aqui elevado ao quadrado, e depois resolver a multiplicação, que ele vai ficar assim, 10 vezes 4. Por que 4? Porque 2 ao quadrado é o quê? 2 vezes 2. Logo, 2 vezes 2 é 4. Então, 10 vezes 4 dividido por 2 vai dar igual a 40 dividido por 2. 40 dividido por 2 é igual a 20 metros. Então, a altura máxima atingida aí por esse corpo foi de 20 metros. Aqui, essa outra questão, ela diz o seguinte: um corpo ele foi abandonado de uma altura de 20 metros, ou seja, ele foi derrubado. Ele estava de uma altura de 20 metros e alguém foi e jogou, tá? Esse objeto da altura de 20 metros.
no local onde a gravidade da Terra é dada por 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando o atrito, calcule o tempo de queda e a velocidade com que o corpo toca o solo. Para calcularmos o tempo de queda, a gente vai utilizar a seguinte questão. A altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Por que a gente vai utilizar essa forma? Porque observem bem que a questão só está nos dando o valor da gravidade, ela está nos dando a altura e está pedindo para a gente calcular o tempo. Então, a gente tem aqui o H, que é a altura, que é 20, igual a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado, que aqui a gente quer descobrir aqui na letra A, que é o tempo de queda. Tudo isso dividido por 2. Outra coisa também que eu percebi que vocês erraram muito aqui. Na hora de resolver aqui, nesse intervalo bem aqui, eu percebi que vocês erraram bastante. O que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente repete o 20, multiplica 10 vezes t ao quadrado, dá 10t ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Que vai ficar 20 igual a 5t ao quadrado. Por que 5t ao quadrado? Porque a gente dividiu o 10 por 2. Então, a gente traz para cá a letra junto com o número, 5t ao quadrado. A gente traz a letra aqui para antes da igualdade e o 20 para depois, que vai ficar 5t ao quadrado, que é igual a 20. Agora, o 5, ele vem para cá dividindo, ó, o 20. Que vai ficar t ao quadrado é igual a 20 dividido para 5. 20 dividido para 5 dá igual a 4. Observem que esse t, ele está ao quadrado. E toda vez que a letrinha estiver aqui ao quadrado, quer dizer que esse número aqui, ó, ele vai estar na raiz quadrada. Ou seja, a gente vai ter que tirar esse número da raiz quadrada. Então, vai ficar assim, t é igual a raiz quadrada de 4. E como sabemos, a raiz quadrada de 4 é 2, que vai ficar o tempo igual a 2 segundos, tá? E a letra B, ela pede o seguinte, ela pede a velocidade com que esse corpo ele chega no solo, tá? Ele toca o solo. Para isso, a gente vai utilizar essa fórmula. Velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. E a velocidade é que a gente quer descobrir, a gravidade está aqui, que é 10 metros por segundo quadrado, que a questão já está nos dando, vezes o tempo, que a gente acabou de descobrir aqui, que foi 2 segundos. Logo, a velocidade vai ser igual 10 vezes 2. 10 vezes 2 é igual a 20 metros por segundo. Então, essa foi a velocidade com que esse corpo ele tocou no solo. A terceira questão, ela diz o seguinte, considere 2 módulos perpendiculares, tá? Observem bem aqui, módulos perpendiculares, sendo A igual a 30N, módulo A igual a 30N e módulo B igual a 40N. Com base nisso, determine a intensidade da força resultante. Ou seja, a gente quer saber aqui o valor de R. Toda vez que eu falar assim, considere 2 módulos perpendiculares, tá? Que a gente já está falando de vetores. A gente vai utilizar essa fórmula. A resultante ao quadrado vai ser igual ao módulo A ao quadrado mais o módulo B ao quadrado, tá? E aqui a resultante é quem a gente quer descobrir. Agora a gente só substitui. O módulo A ao quadrado é 30N, né? Então fica 30 ao quadrado, mais o módulo B. Módulo B é 40N, né? Então 40 ao quadrado, substituindo. Outra coisa que vocês fizeram bastante. Teve pessoas que apenas somou 30 com 40, botou lá 70, teve pessoa que botou 90. Então, não é assim, pessoal. Primeiro aqui a gente vai ter que responder aqui essa potência. Observe que o número aqui ele está ao quadrado, pessoal. Então, a gente vai ter que resolver primeiro essa questão bem aqui, esse detalhe. Então, o que a gente vai fazer? 30 ao quadrado é 30 vezes 30. 30 vezes 30 é 900, mais 40 ao quadrado. 40 ao quadrado é 40 vezes 40. 40 vezes 40 é 1.600. Agora sim, aqui a gente já pode somar. Então, 900 mais 1.600 dá igual a 2.500, tá? Observem que o R, ele tá ao quadrado. Então, significa dizer que esse número aqui, ó, a gente vai ter que se livrar desse quadrado aqui de alguma forma. Então, a gente se livra dele através do número.
Então, a gente tira esse número aqui, 2.500, da raiz quadrada. A raiz quadrada de 2.500 é igual a 50. Então, a resultante da intensidade aqui do módulo A com o módulo B vai ser igual a 50N. Então, a resposta correta é a letra B, tá? A quarta questão, ela diz o seguinte: dois vetores de módulos iguais a 4 e 8 formam um ângulo entre si de 60 graus. Determine o valor do módulo da resultante desses vetores. Toda vez que falar assim, que os módulos eles formam um ângulo entre um e o outro, a gente sempre vai aplicar a regra do paralelogramo, tá, pessoal? Como que é a regra do paralelogramo? Ela diz o seguinte: a resultante ela vai ser igual ao módulo A ao quadrado mais o módulo B ao quadrado mais 2 vezes o módulo A vezes o módulo B vezes o cosseno do ângulo. Observem que a questão está nos dando valores. Ela pede para a gente considerar aqui dois módulos iguais, a 4 e 8. Então, digamos que o 4 vai ser o nosso módulo A e o 8 vai ser o nosso módulo B, tá? Então, é só a gente substituir aqui na fórmula. E ela nos dá outro dado importante, o cosseno do ângulo de 60 graus, tá? Que é o ângulo que os dois módulos formaram. E o cosseno do ângulo de 60 graus, ele é igual a 1 sobre 2. Então, agora a gente vai substituir esses valores na fórmula, que vai ficar assim. A resultante, ela vai ser igual a ao quadrado, o A vai ser o 4. 4 ao quadrado mais B ao quadrado, que é 8. 8 ao quadrado mais 2 vezes 4 vezes 8 vezes 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2? Observe que aqui é para a gente substituir pelo cosseno do ângulo. E aqui a gente está tratando o ângulo de 60 graus. E aqui o cosseno de 60 graus, ele equivale a 1 sobre 2. Por isso que a gente colocou aqui 1 sobre 2. E vai ficar assim. A resultante, ela vai ser igual a 4 ao quadrado, significa 4 vezes 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Mais 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 8 vezes 8 dá igual a 64. Mais 2 vezes 4 vezes 8 vezes 1 sobre 2. A gente dividindo o 1 por 2 dá 0,5, tá? E agora a gente repete aqui o 18 e o 64 e resolve aqui essa multiplicação antes da gente continuar com a soma. Pessoal, muito importante que vocês façam isso. Toda vez que vocês verem uma fórmula e nela envolver adição e multiplicação, vocês sempre vão resolver a multiplicação primeiro para depois ir resolver as adições, tá? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Primeiro se resolve a divisão, depois a multiplicação e por último a adição, tá bom? Então vai ficar assim: resultante ela vai ser igual a 16 mais 64 mais 32. De onde que saiu esse 32? Basta a gente multiplicar o 2 vezes o 4 vezes 8 vezes 0,5. E o resultado dessa multiplicação vai ser 32. Agora sim, a gente já pode somar todo mundo. 16 mais 64 mais 32 vai dar igual a 112. Mas observem que a resultante ela está ao quadrado e a gente vai ter que se livrar desse quadrado de alguma forma. Então, a gente se livra dela através do número. A gente tira a raiz quadrada de 112. A raiz quadrada de 112 vai dar igual a 10,58. Teve pessoas aí que colocou 10,6. Eu também considerei, porque pode ser arredondado, tá? Mas basicamente a resposta vai ser essa. Muito importante, pessoal, que vocês se lembrem dessas regrinhas aqui, ó. Antes de dividir, de resolver a adição, muito importante que vocês resolvam a multiplicação e a divisão primeiro. Porque se vocês fizerem um e depois o outro de forma errada, o resultado de vocês também vai dar errado. Então é importante que vocês sigam bem essas etapas aí para o resultado de vocês não dar errado. E na quinta questão, que era a mais fácil, né, que eu dei aí de presente para vocês, ela diz o seguinte: dois vetores A e B, eles têm dois módulos, sendo que A é igual a 75 e B é igual a 47. A questão ela pede para determinar os vetores A e B com a mesma direção e com o mesmo sentido
e os vetores A e B com a mesma direção, porém com sentidos opostos. Na letra A gente sabe que quando os vetores eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, a gente se soma os dois para obter a resultante. Logo, a resultante ela vai ser igual a mais B. Então, módulo A, 75, mais o módulo B, que é 47. Logo, a resultante dos dois vai ser igual a 112. A questão B, ela pede para a gente calcular os módulos A e B com a mesma direção, porém com sentidos opostos. Como que a gente faz para calcular nesse caso? Muito simples, basta a gente subtrair A por B, que vai ficar 75 menos 47. Logo, a resultante deles vai ser igual a 28.